Daí durante esse episódio dos duelos foi que a gente sabe lá aquela cena super legal onde parece que o Harry está atiçando a cobra pra cima de um aluno da Lufa-Lufa, que a gente sabe no livro, mas não no filme, que é o Justino. E ele fica super perturbado, porque pra ele simplesmente tinha dito pra cobra sair. Realmente no livro. Só que todos os alunos acham que ele estava atiçando a cobra. E daí então ele fica super preocupado, ele quer falar com o Justino, explicar, e eu não estou fazendo isso. Porque até no filme o Justino fala pra ele assim, que brincadeira é essa? Alguma coisa assim. E ele quer ir lá explicar que na verdade ele simplesmente estava dizendo pra cobra sair, e não ao contrário. E daí ele vai procurar o Justino e vai até a biblioteca lá e vê vários alunos da Lufa-Lufa lá, porque ele acha que o Justino está lá, e ele para pra ouvir, e eles estão todo mundo falando, o Harry fez isso porque foi bem na época que o Justino falou pra ele que ele era filho de trouxas. Então, todo mundo estava achando realmente que o Harry estava atiçando, porque o Harry provavelmente seria então o herdeiro de Sonserina. Só que Harry daí chega do grupo da Lufa-Lufa lá e fala, Justino não sei o que, e diz, não, a gente sabe que é você. E daí ele fala, não, mas eu quero explicar que não sou eu e tal. E daí ele não acreditam muito nele, na história, porque a gente viu o que você fez. E ele, não, mas eu tava falando na verdade que não era pra ir. Vocês que ouviram errado. Daí o pessoal não curtiu muito, entendeu? Não curtiu muito. E daí ele resolve então sair dali, pensando nisso que ele ouviu, que o Justiça tinha falado, e como tava dando tudo droga pra ele, todo mundo achava que era ele, e ele não conseguia explicar que não era ele, porque tava tudo contra ele. E daí ele sai dali e encontra o Hagrid. O Hagrid, ele está do lado de fora do castelo com um galo. Essa informação é importante, não tem na verdade depois no episódio do filme, mas uma cena que cortada ainda assim, do Hagrid com o galo, e é muito importante essa cena, e depois eu vou falar por quê. Então o Harry está com esse galo na mão, morto, e o Harry fala rapidinho com ele, e já sai, e quando ele entra no castelo lá, ele volta pro caminho dele, ele se dá deparado com o Nicolas sem cabeça e com o Justino pedrificados. Daí quando o Harry tá ali sozinho com ele, no filme aparece só o zelador lá, o Fico, fala assim, te peguei no fraio. E na verdade, quem chega no livro é um fantasma, que é o Pirraça, que não apareceu, que é muito legal. E ele começa a gritar, ataque, ataque, mais um ataque. Nem fantasma, nem mortal estão salvos. Não sei o que, ataque, ataque. E daí começa a aparecer todo mundo assim. E o Harry fala, para, Pirraça, para. E daí a Ernie, que é uma aluna da Lufa-Lufa, que ele conversou na biblioteca, ela aparece lá e falou assim, foi pegar no flagra. Foi apanhar na cena do crime. Então, na verdade, quem falou isso no filme foi o Filch, né, em outra situação, mas na verdade foi a Ernie, que é uma colega lá do Justino, que ele acabou de falar com a biblioteca, imagina o azar. E daí o Pirraça, que é o fantasma, que é brincalhão, ele começa assim, pobre Potter, pobre Potter, veja o que você fez, matar alunos. A professora McGonagall chega lá e fala assim, cala a boca, Pirraça. E daí então todo mundo começa a achar que realmente é o Harry que é o herdeiro de Sonserina. Só que os Weasley não acreditam nisso, né? Então até uma cena que não aparece no filme que teria sido muito interessante é o Fred e o George, eles andando tipo na frente do Harry, falando assim, abra espaço para passar o herdeiro de Sonserina, abra espaço. Então eles ficam brincando com essa situação, e na verdade isso não tem nos filmes, mas teria sido bem engraçado. Depois tem o Natal, onde o Harry recebe alguns presentes. Ele recebe presente do Hagrid, recebe chocolate, recebe um livro do Rony, então ele recebe alguns presentes, isso não tem no filme. Uma coisa que teria sido muito engraçado se tivesse foi que durante o Natal o Fred e o George colocaram no distintivo de monitor do Percy, que é o irmão deles, em vez de monitor estava escrito assim, cabeça de alfinete. Isso teria sido bem engraçado, apesar de não ter grande relevância, mas teria sido engraçado para mostrar o quanto que o Fred e o George eram engraçados, eles não estavam nem eles, queriam só fazer piada. Então finalmente eles fazem a poção polissuco lá no banheiro das meninas, junto com a Murta que geme, lá no banheiro lá junto. E o Harry se transforma no Goyle e o Rony no Crabbe. E no filme o Harry sai do banheiro tudo com óculos. E o Draco olha assim, eu não sabia que você usava óculos. Ele, eu uso para leitura. Não sabia que você sabia ler. Então, essa cena ficou super engraçada no filme, só que no livro não é assim, né? Na verdade, no livro o Harry é inteligente, o Harry se olhou no espelho e já pegou, eu tô de óculos, tirou o óculos e já foi encontrar o Draco sem os óculos. E daí
Quando eles estavam, o Harry e o Ron estavam como o Goyle e o Grab, eles estão lá conversando com o Draco, eles têm uma informação muito importante, junto com aquela informação que eu falei, onde o Lucius Malfoy e o Draco Malfoy estavam na Travessa do Tranco, vendendo aquelas coisas das trevas. O Draco fala o seguinte: nós temos lá em casa uma nossa própria câmara secreta, onde nós temos lá meu pai tem as coisas pertencentes à arte das trevas. Então é uma informação importante, poderia ter tido no filme, não teve. E daí então eles voltam lá pro banheiro, isso acontece também no filme, e eles veem que a Hermione está como a cara de gato. Mas simplesmente tem aquilo ali no filme, não explica muita coisa. Na verdade ela fala porque era o pelo de um gato e tal, só que esse pelo não falaram no filme porque o duelo só foi entre o Draco e o Harry, só que na verdade ela pegou esse pelo quando ela estava lutando lá com uma aluna da Sonserina, a Emilia Bulstrode. Ela pega então esse pelo porque elas fizeram essa luta, e ela acha que é o cabelo dela porque elas lutaram e a Emilia estava dando uma abraçada, ela, sei lá, tava abraçando ela assim, e ela achou que fosse. Mas ela então se transforma, ela tava com o rosto de gato. E a gente só sabe no livro o que acontece. Na verdade, no livro a Hermione ela virou gato porque não pode utilizar a poção Solissuco para virar um animal. E então por isso que depois da 1 hora, nunca pensou no filme que 1 hora depois o Harry e o Ron já tinham voltado ao normal e a Hermione não? É que na verdade então daí não podia, e no livro ela teve que então ir lá para a ala hospitalar para ser tratada disso. Porque sabe que a Madame Pomfrey, que é a que cuida da ala hospitalar, não ia fazer muitas perguntas. E a Hermione fica então um tempo lá internada até sair todo o pelo da cara dela, e durante esse tempo o professor Gilderoy Lockhart, que é o professor das artes das trevas, aquele bonitão e tal, ele manda um bilhetinho todo bonitinho pra Hermione, só pra fazer ciúmes no Rony. Não foi pra fazer ciúmes, mas ele manda lá porque ele é todo o galanteador da história. E daí então tá só o Harry e o Rony sozinho, e eles vão lá no banheiro, e lá eles encontram então que eles têm aquela cena que acontece também no livro, onde a Murta está triste porque jogaram um livro nela, que é o diário de Tom Riddle, e aquele diário tá no chão, o Harry vai lá pegar ele, e o Rony fala: não, Harry, é muito perigoso, porque não sei o que, porque no mundo dos bruxos poderia ser muita coisa e tal. E o Harry: não, mas eu vou pegar, não sei o que. Daí pegou, e daí dizia na capa o ano, e dizia T.S. Riddle. T.S. Riddle. E o Rony olha para aquilo e fala: mas eu já sei. Quando eu estava na minha detenção, lá limpando os troféus, eu limpei um troféuzinho que tinha esse nome, esse dizer. Provavelmente, então eles começaram: então quem sabe foi ele que ele ganhou isso porque ter ajudado quando a Câmara Secreta foi aberta a primeira vez. Uma coisa que não teve no filme, mas teria sido bem interessante, foi que após isso tudo, aconteceu que o Hagrid, né, a gente sabe que o Hagrid foi para Azkaban, foi preso, e então o professor Lockhart, ele tem certeza que é o Hagrid, ele já foi preso, acabou os ataques, não sei o que, e ele faz uma festa pro Dia dos Namorados. Então ele chama alguns anões, que são tipo os cupidos, que vão começar a entregar bilhetinhos e tal pro pessoal, e o Harry recebe um desses bilhetes, que é uma canção que o anão tem que cantar pra ele lá. Então é uma parte do livro muito engraçada que não tem no filme, que poderia ter. Então o anão para o Harry lá, derruba o Harry no chão porque o Harry não queria parar pra ouvir a canção. Então ele joga o Harry no chão e começa a cantar a música pro Harry, e o Harry no chão ainda, tá brabo lá porque não queria passar por essa vergonha. E o Draco Malfoy chega lá dando risada e pega do chão o diário. E isso não tem também no filme, então em nenhum momento que o Draco tem contato com o diário. E mostra uma coisa que não tem no livro aconteceu, que o Harry, então para pegar o diário de volta, deu espelharmos no Draco para pegar o diário de volta. Isso mostra no livro que o Harry estava bem evoluído nesses feitiços para desarmar e feitiços de defesas. E no filme não tem essa cena. E só aí o Harry começa... Ele não sabia como é que funcionava o diário. Só aí caiu um pouco de tinta lá
quebrou o tinteiro dele no chão e tal, e essa tinta sumiu, tava tudo sujo de tinta, menos o diário não tava sujo, tinha tipo absorvido. E daí o Harry se deu conta, porra, então é assim que funciona, porque não sabia como é que era, tava vazio, não sabia como funcionava ainda. Ele já tava com o diário faz horas. Naquele dia ele chegou lá e escreveu o meu nome. Daí tem aquela cena. No filme, ele já direto, o Tom Riddle fala pra ele assim, não, eu posso te mostrar, e já leva ele pra dentro do diário, mas na verdade, antes de levar pra dentro, ele fala pro Harry, eles conversam um pouco, então ele conta, então, sobre a câmara secreta e conta que o pai dele era trouxa e a mãe dele era bruxa. Então a gente já tem várias informações aí que não apareceram no filme, que são muito importantes sobre o Tom S. Riddle. T.S. Riddle. Vejam o que eu falei. E daí quando o Harry, na verdade, ele entra dentro do diário, ele descobre umas coisas que não aparecem no filme, que uma delas é que o Tom só incrimina o Hagrid porque ele precisa que alguém seja incriminado, porque ele não queria voltar pro orfanato, porque o Hogwarts teve que ser fechada naquela época. E se ela fosse fechada, todos os alunos teriam que voltar para casa, e o Tom Riddle, que era um aluno que morava em orfanato, de trouxas, ele teria que voltar pro orfanato. Então ele falou pro diretor lá, que não era o Dumbledore na época, falou o seguinte, e se alguém for, só se for pego, assim. Daí ele vai lá e incrimina o Hagrid. E o Hagrid então vai preso, né, na verdade, graças ao Dumbledore, ele consegue ficar só como o guarda-costas de Hogwarts. Depois então tem aquele episódio onde a Hermione, infelizmente, é encontrada perto da biblioteca, junto com o espelho, petrificada. Isso acontece no filme. Mas, no livro, ela é encontrada junto com uma aluna da Corvinal. Também, são duas que são encontradas petrificadas. Depois desse episódio, que todo mundo achava que já ia parar, porque achava que era o Hagrid, que estava preso já, mas então, mais uma aluna foi. A aluna da Lufa-Lufa, que é a Anne, ela falou pro Harry, Harry, desculpa, eu achava que era você, mas eu sei que você não faria isso com a Hermione. E todo mundo fica bem assustado, logicamente, porque a Hermione, todo mundo gosta da Hermione. E o Percy fica chocado, porque a aluna da Corvinal, que foi atacada junto com a Hermione, ela também era monitora. E ele achava que os monitores não seriam atacados nunca e tal. Então ele estava bem mal também. E isso não aparece no filme, o quanto o Percy estava assustado, isso não aparece. Então o jogo de quadribol também é cancelado e tal. A professora McGonagall leva eles lá pra ver a Hermione naquele momento, e a partir dali eles só podem ver ali a Hermione, porque depois disso as visitas são proibidas. Isso no filme também aparece, no livro também, é que nenhum aluno poderia ir para a aula sem a companhia do professor. Então os professores, eles teriam que levar a turma toda de uma aula para outra. Então o Harry e o Rony, eles resolvem ir lá conversar com o Hagrid sobre tudo aquilo que o Harry tinha descoberto dentro do diário. E eles chegam lá e acontece tudo aquilo que acontece no filme também. E eles então têm que... O Hagrid fala para eles seguirem as aranhas. Sigam as aranhas. E eles vão lá. No filme eles já saem da cabana direto, vão seguindo, mas no livro é depois, no outro dia eles vão seguir as aranhas. Durante eles indo para uma aula de herbologia, se não me engano. E daí eles estão indo lá para a floresta seguindo as aranhas. E quando chegam perto da floresta, no filme, eles passam na casa do Hagrid. Então o Harry, no livro, ele larga a capa de invisibilidade dele na cabana e tal. Eles pegam um canino para levar junto, porque o canino já acostumado a andar na floresta. E no filme, além do canino, eles pegam tipo um lampião, aquela luz assim portátil, e vão indo. Só que na verdade, ainda bem que no livro não é assim, né? Porque o Harry tem a varinha dele, ele podia ter usado o Luminous. E isso no livro, na verdade, ele pega a varinha e faz Luminous. E tem uma lanterninha aqui na varinha. E eles vão entrando então na floresta, seguindo as aranhas. E antes de chegar na Aragog, eles encontram o carro, chega lá neles, entendeu? Eles encontram o carro antes, eles se assustam, sim, mas é o carro. Que legal o carro, não sei o que, a gente achou que eles atacavam, é o carro, não sei o que. Era o carro.
E daí, nesse momento, chega uma aranha gigante lá e pega o Rony, o Harry e o Canino e leva para Aragog. Elas levam eles para Aragog. E isso não é assim no filme. No filme a gente sabe que eles chegam na Aragog. Daí eles estão lá, conversam, tudo aquilo que acontece no filme, e daí o Calvin vai salvar eles. Isso continua normal. Então daí eles descobriram lá que a Aragog falou que a menina que morreu foi no banheiro e tal. E daí eles, então quem sabe a multa, não sei o quê. E daí eles, quem sabe a multa, vamos lá perguntar pra ela. Só que daí passa os dias, só que eles não têm tempo de ir lá pro banheiro porque eles não podiam mais andar sozinhos. Os professores tinham que carregar eles de uma sala para outra. E daí passou um tempo e durante esse tempo todo que eles não conseguiam falar com a Murta que geme, a Gina tenta falar pro Harry e pro Rony alguma coisa. Ela tá super nervosa e tenta falar alguma coisa pra eles, só que o Percy chega bem na hora e não deixa ela falar. E daí o Percy diz o seguinte: não, mas ela não queria falar nada não da câmara secreta, eu sei que não é. Mas como não é, ela me viu esses dias e não é nada sobre a câmara secreta. Então fica aquela coisa assim, será que ela queria falar sobre a câmara secreta ou não? Ou queria falar o segredo do Percy? Daí até um dia o professor Lockhart estava levando eles para uma outra aula, só que ele estava falando assim, eu não sei porque eu tenho que ficar carregando vocês de uma aula para outra, se o Hagrid já foi preso, não tem perigo nenhum, não tem mais ataques, não sei o que, tudo acabou. E daí o Rony fala assim, professor, então fica relaxado aí, nos deixa que a gente vá sozinho. E o professor, é verdade, eu vou deixar vocês. Daí ele deixou, e o Harry e o Rony aproveitaram que ele tinha deixado eles. Isso não acontece no filme. E eles vão, nesse momento, correndo pro banheiro para falar com a Murta que geme. Quando eles estavam chegando no banheiro, adivinha só? Encontra a professora McGonagall. E ela fala assim, onde vocês estão indo? Diz, não conseguiram chegar ainda para descobrir. E rapidamente eles têm que pensar, a gente ia visitar a Hermione. E daí a professora McGonagall, ela dá essa autorização para eles poderem ver a Hermione, que estava proibido de entrar qualquer outra pessoa dentro da aula hospitalar. Daí eles vão lá, nesse momento eles vão lá, entram na aula hospitalar, estão lá com a Hermione, e eles encontram aquele papelzinho da Hermione, onde a Hermione já tinha descoberto que era o basilisco, já tinha descoberto os canos e tal, muita coisa. Eles saem, nossa, agora a gente sabe muita coisa já sabe praticamente tudo, é quase certo que lá no banheiro, vamos lá contar ao professor o que a gente sabe, vamos salvar tudo! E eles chegam lá, na sala dos professores, ficam esperando. No livro não é na sala dos professores, é no corredor. Eles estão lá esperando, daqui a pouco chega a professora e fala o seguinte: uma aluna foi levada para a câmara secreta, não sei o que. E fala aquilo que acontece no filme também. Mas no livro acontece isso dentro da sala dos professores e não no corredor.